tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, gente, eu vim contar um testemunho a pedido da nossa amiga aqui, Catu. Aí vocês veem aí que eu vou colocar aqui em cima o cantinho dela. Ela vai lá, quem não conhece o canal dela, ela mostra os gatinhos dela, tá bom? É muito fofo o canal dela. E também o canal Uma Casinha Pequenininha, que ela também tem um monte de gatinho. Vai lá conhecer o canal dela, gente, tá bom? Ela é uma bênção de Deus também, as duas, tá? Gente, então eu vou contar o meu testemunho, que é assim. Eu tinha muito medo de gato, gente, e Jesus me curou. E olha o que a palavra de Deus fala aqui. Em Jeremias 17:14, a palavra de Deus diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. E eu precisava dessa cura, né? E foi assim, eu vou contar para vocês desde o princípio o que aconteceu comigo, porque eu tinha medo de gato, né? Então, e o Senhor curou a minha vida, tá? Então eu vou contar desde o princípio. Então, gente, quando eu tinha 10 aninhos, 11, 12 anos de idade, eu sempre estava ali com a minha Batian. Batian é vó, né? E ela, minha mãe trabalhava muito, eu ficava com ela, né? E ela falava assim pra mim. E eu escutava, porque eu e ela era assim, juntinha, nós duas, assim, ó, andava juntinho. Aí ela pegava e falou assim pra mim: Kelly, gato é na rua. Gato não é em casa. Gato vive na rua. E gato, eles fazem assim. Ela fez assim, sabe, pra mim. Eu falei assim, nossa, né? Então eu acho que eu coloquei aquilo na minha mente. E eu fiquei assim, né? E aí tá. E sempre ela falava isso aí pra mim, às vezes, assim, ela falava, quando ela via gato, falava, sai, fazia assim, sabe, com os gatos que vinham, ela não gostava não. Ela tinha cachorrinho, 2 cachorrinhos ela tinha. Aí, gente, o que aconteceu? A minha casa que eu morava, meu quarto, tinha um muro, né, e aquele muro, ele era baixo o muro, e eu dormia assim na cama lá, e a janela dava pra ver esse muro. Então esse muro, gente, o gato passava e ficava assim, com aquele olho assim, brilhando, fazia assim, sabe, assim, eu ficava com medo, gente, porque daí eu lembrava, minha patinha falava, os gatos da rua, o gato é na rua, falava assim pra mim, sabe? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. Aí acho que veio aquele medo, né? Medo de gato, sabe assim? Também. Mas não é normal, né? A gente ter medo de gato, né? Porque a gente não pode ter medo dos animais domésticos, né? E aí, tá. E aí, se passar o tempo, sempre ela falava isso pra mim, né? Aí uma vez, quando eu já tinha uns 19 anos, e aí, gente, eu tava estudando na cidade de Maringá, não sei se vocês conhecem, eu estudava lá na cidade de Maringá nessa época. E aí uma amiga minha, né, falou assim, Kelly, vamos lá na minha casa, que a gente tem que fazer trabalho, então a gente vai lá, né? E eu nem sabia que ela tinha gato, nada, né? E eu fui. Aí ela falou assim, dorme em casa hoje pra gente terminar o trabalho e tal, né? Eu falei assim, tá. Aí tá, e ela arrumou a cama, tudo na hora de dormir, gente, vocês não sabem, o gatinho tava lá, debaixo da coberta. E eu deitei, né? E tava meio frio aquela época. E quando eu vi aquele rabo, eu dei um grito. Ela falou, Kelly, o que foi? Eu falei assim, ai, eu tenho medo de gato, ai, tira esse gato daqui. Eu falei assim, né, tá. Aí se passar o tempo, eu tive, aí eu casei com meu esposo, e aí na casa dele tinha gato, só que os gatos viviam assim na rua. Eles não vinham assim muito, assim, eles não ficavam, né? E gato, eles sabem quem gosta e quem não gosta. Eles são assim, né? Eles são um pouco assim, sabe? E aí, tá, se passou tempo, tudo, aí a gente veio pro Japão. E aí, gente, chegando aqui no Japão, tá, passou um ano e tal. Aí eu conheci uma amiga minha que eu ia lá orar na casa dela, sabe? Eu ia orar lá na casa dela, conversar com ela. E aí ela tinha um gato, né?
E aí, quando eu cheguei lá na casa dela, eu falava assim pra ela, assim, ai, tira esse gato daqui, senão eu vou embora. Eu ficava assim, levantava o meu pé assim, pra ela não pegar meu pé e passar assim, sabe? Quando espaço o gato assim. Aí ela ficava olhando com uma cara, acho que ela pensava assim, nunca vi uma pessoa que tem medo de gato assim, meu Deus. Ela ficava com uma cara de assustado, sabe? Tá, aí se passou. E esse gatinho que era dela, teve cria, sabe? Teve vários gatinhos de cria, eu vou colocar aqui, tá? Dois que dá pra mim pôr, porque um era da minha irmã, que a minha irmã ficou, e eu fiquei com um depois. No final eu vou contar a história, o que aconteceu. Aí tá, deu as crias, aí eu fui orar de novo na casa dela, que sempre eu ia lá orar na casa dela. Aí, gente, nesse dia que eu fui orar, que os gatinhos já nasceu tudo, e eu sei que meu marido ama gatinho e o meu filho gosta de gatinho também, né? Só que lá naquele apartamento que eu morava antes, podia. Aí, o que aconteceu? Eu olhei o gatinho, aí eu falei pra minha amiga assim, olha, será que eu posso levar esse gatinho aqui? Mas depois eu trago amanhã. Só pra eles ficar hoje com o gatinho, pra eles brincar, eu vou deixar. Vou fazer isso por eles. Só que nem sabia que eu tava fazendo por mim, que Deus tava falando pra mim, era pra mim, entendeu? Era pra mim. Aí tá, eu vou colocar aqui o gatinho que eu peguei, tá? Mas ele não tá pequenininho aí, já tá grande, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que meu marido, vixe, amou. O meu filho, então, amou. Aí eu peguei e falei assim, ó, só que eu vou levar esse gatinho, viu? Amanhã, vocês aproveitem. Ele, não, você não vai levar mais. Eu falei, vou. E se esse gatinho ficar aqui, como que eu vou ficar aqui? Não dá pra ficar, né? Eu falei assim, não dá pra ficar. E ele era pequenininho assim, sabe, ainda, filhotinho. E aí, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu que eu ficamos com esse gatinho. E aí eu fiquei pegando amor com esse gatinho. Ah, mas deixa eu contar uma parte que foi engraçada. Foi assim, daí à noite, tá, no primeiro dia, né? Isso foi no primeiro dia que ele ficou. Aí eu pus ele na cozinha, fechei a porta. Meu quarto era pra lá. E ele ficou miau, miau. E meu esposo trabalhava à noite nessa época. E aí meu esposo chegou de manhã, eu tava em cima do sofá. E o gatinho miau, miau, miau. E eu lá com medo em cima do sofá. Meu esposo olhou assim com uma cara, ele falou assim, hã? Eu falei assim, eu tenho medo. Eu falei pra você, você não acredita. Ele falou assim, como você tem medo de um pequenininho desse? Ele falou, não é certo isso. Aí acho que ele pensou, né? Aí ele começou a orar por mim, orar por mim. Gente, vocês acreditam de uma coisa dessa? Gente... É sério isso, gente, é muito sério, né? A gente precisa de cura, a gente precisa, né? Quando a gente tá com Jesus, a gente precisa exercer isso na nossa vida, né? Se tem algo aí que tá dentro do teu coração, se você tem algum medo também, né? Alguma coisa que aconteceu com vocês, né? E aí, o que aconteceu? Aí tá, aí eu comecei, aí meu marido falava assim, pega na mão, pega ele, não faz mal. Aí peguei, aí ficava assim, aí ele ficava dando carinho. Ele também não fazia assim, ó, com aquela unha, não, ele ficava assim. Aí eu fiquei vendo, falei assim, realmente esse gatinho não faz mal. Por quê? Porque eu coloquei na minha mente, porque minha avó, minha batião falava isso, que gato é na rua, tipo assim, sabe? E aí, então, aí... Tudo foi assim que aconteceu. Aí, através do meu filho também, e através do meu esposo, e através dessa minha amiga, eu consegui a ser curada. E Jesus, em primeiro lugar, me curou. E meu filhinho colocou o nome do gatinho de Ike. O nome dele, sabe? Era machinho, né? Ike. Aí... Gente, ficou na minha casa, ele vinha, ele pegou amor e subia aqui em cima de mim, ficava assim com o narizinho dele aqui, eu ficava assim, eu falava assim, gente, eu não acredito, né? Aí a gente teve que mudar de apartamento, ele já era grande. E esse apartamento que a gente mudou, esse apartamento
não podia ter animal, gato nem cachorro. E aí, gente, eu tive que dar esse gatinho que foi tão importante. Eu chorei, gente, eu chorei. E foi com a professora do meu filho que ficou com o gatinho. E aí, gente, vocês não acreditam. Ele veio falecer, ele ficou doentinho. E ele veio falecer. Aí essa professora deu para um casal de japonês, né? Que eles não podiam ter filho. Então ele foi usado, né? O Ike foi usado na minha vida, foi muito importante para mim. E eu não esqueço dele, gente. Mas agora eu já acostumei, né? Mas quando eu for pro Brasil, eu vou ter gatinho. Eu quero um gatinho branquinho. Eu quero um branco, né? Se eu puder ter um branquinho, bem bonitinho, assim. E eu sei que meu filho vai querer um e meu esposo vai querer um. Então, gente, é 3 gatos. Ai, meu Deus, Senhor. Então, eu deixo esse testemunho, né? Ele veio a falecer, só que... Então, aí eles cremaram ele, porque aqui no Japão crema, né? Quando morre. E o dono cremou, mandou mandou assim, é como que se fosse assim no Japão, né? Eles mandaram, né, assim, escrito, né, que ele morreu, tal, pra mim, né? Porque ele sabe que eu tive que dar por causa de tudo isso, mas eu gostava dele, mas eu tive que dar ele tudo, né? Mas que Deus abençoe esse casal, né? Diz que eu fiquei sabendo que ele cuidava da mãe dele, que era uma batianzinha doente já, né? E ele ficava lá, cuidando. Olha pra você ver, gente. Nossa. E eles mandavam foto pra mim dele, sabe? Comendo peixe e tal. Mas ele não aguentou, né? E foi. Mas eu creio, né, que até os animaizinhos a gente vai ver no céu. Eu creio, né, que até os animaizinhos a gente vai ver no céu. Então essa foi uma grande cura que eu tive de Jesus. Eu agradeço ao Senhor Deus, né, por essa cura. Eu agradeço pela minha amiga, pelo meu esposo, pelo meu filho, né, que foi usado. Então, gente, se você tá precisando de uma cura, né, essa palavra fala aqui, ó, cura-me, Senhor, e serei curado. Glórias a Deus, né? E a gente vai ser curado se a gente pedir para Deus, se a gente reconhecer que a gente tem. Quando a gente reconhece algo algo de errado que tem na nossa vida, o Senhor rapidinho ele cura, rapidinho ele liberta e assim acontece o melhor para nossas vidas e a gente fica livre, liberta, curada, restaurada. Aleluia, glórias a Deus. Então eu deixo esse grande testemunho para a vida de vocês, para minha amiga aí, amigas, viu, queridas, um grande abraço para vocês, para todos os meus amigos aí, tá? Deus abençoe a todos, tá bom? Eu estou muito feliz, fica bem à vontade aí no meu cantinho, tá? Então tá, gente, tchau, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.